Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o Bradock Show. Todos os créditos ao canal dele, o link está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. É muito importante seu comentário, a sua opinião, que ajuda nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Então deixa aí um bom dia, boa tarde, um oi que vai ajudar demais. E sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Foi prefeito de Ribeirão Preto, porque uma das licitações fraudadas era justamente a do molho de tomate para merenda. Tinha que ter ervilha dentro do molho de tomate. E aí só uma empresa na região, vejam vocês, acontece, só uma empresa era apta a vencer o certame. Mas é natural, o material escolar aqui na capital paulista, também gestões do PT, parar por aqui, né? O PT gosta muito dessa área. Mas o que impressiona é porque numa mesma semana, ou num período aí de 2 semanas, a gente cita o Lulinha, relacionado pelo noticiário político-policial como sócio oculto do careca do INSS, do lobista, né, do operador do esquema de roubo a aposentados, investigado numa comissão parlamentar de inquérito no Congresso, e tem na figura do ministro André Mendonça como o relator dentro do Supremo Tribunal Federal de todo o inquérito, de toda a investigação que subiu por conta de prerrogativa de foro de um dos citados. Pois bem, o Lulinha indo para Madrid relacionado a um escândalo. Agora aparece a Nora, a ex-Nora, e por aí vai, já do outro filho. Você tem o próprio presidente da República com um governo que vai terminar mais uma vez coalhado, marcado por escândalos bilionários de desvios que se comunicam, né? Ou seja, é difícil resistir à frase de dizer que não existe algum componente genético ou no material familiar, né? Porque cunhada não tem componente genético, mas vamos lá. Mas que não tem alguma coisa, né? Parece ser laços de família mesmo, Emilinho. É impressionante. Mais um esquema. Mas daqui a pouco aparece um sítio, daqui a pouco Você surge um lembrou? É, apartamento. Acho que até aqui lembrei cabe da. aquele ditado popular: quem se ajunta se assemelha, não tem ligação genética, mas tem uma É, preferência, né? num dos Você casos aí é falou. uma nora, né? Por isso que eu fiz aqui o parênteses e falei, bom, aí não teria material genético, mas tem o filho. Então, Já se a novela Laços de Família, você lembrou bem, Silvio? Laços de família para tudo que é lado, né? Marido, é cunhado, é genro. Cris, você é uma mãe. Seus filhos estudaram em escola pública ou não? Os Porque meus assim, a filhos não, gente. mas eu estudei. Eu estudei em escola Uhum, pública, só que eu fiz ensino médio em escola pública. Mas eu acompanhei como repórter, eu fui repórter de TV durante 26 anos e acompanhei todo tipo de barbaridade acontecendo em escola pública, desde balde para segurar a goteira, com as crianças tendo que desviar o balde para andar ali pela sala, até falta de giz. Então, uhum. ainda na época do quadro negro, né? Porque hoje em dia tem outros tipos de quadro também. Então, é um absurdo quando a gente ouve falar de desvio de dinheiro de merenda, de desvio de dinheiro de uniforme ou de material escolar. Mas a gente precisa lembrar que nos governos anteriores, quando Haddad era ministro da Educação, sim, nós já tivemos Haddad no Ministério da Educação. Tinha um tal de um kit suspeito lá que levou Bolsonaro a ser conhecido nacionalmente porque ele descobriu aquilo e denunciou. Quando ele quis mostrar, já como candidato à presidência da República, na bancada do Jornal Nacional durante a sabatina, o então apresentador Bonner proibiu, porque não era bom mostrar aquilo para criança, só que o kit era para criança. Né? Então, é os absurdos que a gente vai vendo acontecer. De novo no Ministério da Educação, de novo com alguém próximo à Lula, no caso Nora. Eu queria trazer alguns detalhes aqui do que a Polícia Federal descobriu nessa nova fase dessa operação Coffee Break, né? Porque ela Uhum. teve mais algumas apreensões, enfim. Bom, os crimes primeiro, os crimes, né, que estão sendo investigados. Alguém já ouviu falar de corrupção? Tem corrupção ativa e Uhum. passiva aqui. Lavagem de Uhum. dinheiro, teve um ex-presidente que foi condenado, depois numa manobra ele foi descondenado exatamente por esses crimes, corrupção e lavagem de dinheiro. Só que aqui tem também peculato, fraude em licitação, contratação direta ilegal e organização criminosa. Isso que envolve a nora de Lula.
E o que me chamou a atenção é que esse esquema de contratos superfaturados, de compras diretas sem licitação, que envolviam kits de robótica, livros didáticos, enfim, muito material, ele estava funcionando pelo menos desde 2021. Em plena pandemia, o esquema dos parentes do Lula estava saqueando material escolar quando as crianças estavam impedidas de ir para a escola, estavam roubando dinheiro da educação brasileira. Então é um absurdo assim, quando a gente começa a ver os detalhes que a polícia está divulgando, não sou eu, a polícia. Lavagem de dinheiro aqui, dinheiro fragmentado em operações financeiras, transferência entre empresas, o mesmo modus operandi do clube dos 21 empreiteiros lá da Lava Jato, emissão de boletos e saques em espécie. Teve aqui uma prisão de alguém com mais de R$1 milhão em espécie. Então, assim, o que querem? O PT voltou. O PT voltou, ele disse que estaria de volta. E o jeito do PT de governar é roubar, saquear da educação, da saúde. Eles inovaram dessa vez porque roubaram até dos velhinhos, dos aposentados do INSS. Não é do dinheiro público, do orçamento, é da aposentadoria e da pensão diretamente. E aí tem mesada para Lulinha, né, tem todo o esquema lá envolvendo já a gente do judiciário, então eles vão ampliando, eles vão nadando de braçada quando eles voltam. É importante que isso aconteça para esses petistas presos ainda nessa narrativa mentirosa de que Lula é o pai dos pobres, se preocupa com os pobres, com os carentes, com as cotas. Mentira, eles estão enriquecendo a família inteira. Eles estão fazendo caixa 2 de campanha mais uma vez. O Zé Dirceu nunca escondeu. Né? O próprio Gilmar Mendes, ministro do STF, tem declarações dele, não muito antigas, dizendo que o PT tinha tanto dinheiro roubado, isso na época da Lava Jato, que ele podia se manter no poder até 2040, vencendo eleições. Aliás, tomando o poder, né, Silvio? Que é diferente de ganhar eleições, segundo o Zé Dirceu. Porque eles fazem o esquema de compra de votos autorizado, que é jogar mala de dinheiro para marqueteiro, que é jogar mala de dinheiro na periferia, para professor de escola, para diretor, para dar cesta básica para pai de aluno. Então é impressionante como continua acontecendo. Mas é por quê? Porque o PT voltou. Eleição não se ganha, se toma. Deixa eu agradecer a presença da minha colega Cristina Gramel. Obrigado pela sua honrosa presença, Cris. Tá? Eu é que agradeço. E nos vemos, né? Nos vemos em breve, né? Vamos ver se eu consigo. Eu vou ajeitando a agenda aqui e a gente vai participando de vez em quando. Obrigada, viu? Um beijo para o Silvio, para o Dárcio, para você, Emilinho. E um abraço enorme para essa audiência calorosa que me recebe sempre tão bem aqui. É isso aí. Deixa eu agora aproveitar, dar uma dica. A gente fala de muita instabilidade política, instabilidade financeira. Por isso que a gente gosta de trazer parceiros nossos aqui do Bradock Show que podem garantir uma certa estabilidade para o seu patrimônio familiar. A gente sabe que aqui no Brasil a gente vive essa loucura. Pô, preciso comprar dólar, preciso comprar ouro. E aqui a gente sempre traz o parceiro da Golden Brasil, que é uma corretora especializada em minérios preciosos. Eu quero que rode o VT para você conhecer melhor. Pontos básicos aqui do ponto de vista de análise, não sei se Dárcio vai concordar com o que eu vou dizer. Primeiro ponto, a tarefa dele é até simples, porque ser um pouquinho, um traço melhor do que Ricardo Lewandowski é algo muito simples, não há dificuldade alguma. Ricardo Lewandowski talvez tenha sido o pior ministro da Justiça que a gente viu passar pelo país. E olha que a fila é boa, hein? E olha que a competição é grande. Antes dele estava lá Flávio Dino. Citei agora há pouco a visita da dama do tráfico, do Comando Vermelho, ao gabinete de assessores do Flávio Dino. Não há registro de quem teria se encontrado com o ministro à época, mas os assessores a receberam. O ministro Flávio Dino, naquela época, tinha um responsável, o senhor Rafael Velasco, me recordo do nome, que veio do Maranhão, era especialista em desencarceramento dentro na área de política penal, de política administração penitenciária dentro do Ministério, e Ricardo Lewandowski continuou a obra e tem como legado, ficará no seu currículo, que um presídio era de segurança máxima até a gestão dele, porque fugiram 2 presos lá,
no Rio Grande do Norte, logo depois dele assumir, era carnaval. Ele disse que a guarda estava relaxada no Ileaê, né, pulando no bloco, sabe do que, enfim, estava todo mundo um pouco mais relaxado. E aí os dois detentos, na época, o Tatu e o Querubim, eles fugiram com um alicate do presídio de segurança máxima, um deles saiu mancando. E o Ricardo Lewandowski levou um mês para conseguir recapturá-los. Sempre me recordo desta cena, porque isso ficará para a história na biografia de Ricardo Lewandowski. Então, este sujeito assume a cadeira com uma missão não tão impossível, né? Ser um pouquinho melhor do que Ricardo Lewandowski e Flávio Dino no governo Lula III não é uma missão tão impossível. Ademais, quando ele fala numa ação integrada com o Supremo Tribunal Federal, e aí viria meu questionamento que eu fiz para o Darcio aqui. Darcio, o Supremo Tribunal Federal não é o Supremo da DPF 635, da DPF das favelas, que impediu desde o período da pandemia, a pedido de um partido de esquerda, que a polícia fizesse um trabalho mais ostensivo nos morros do Rio de Janeiro, perto do seu Espírito Santo, que impediu o sobrevoo de helicópteros, porque eles diziam que o helicóptero podia atirar de cima para baixo, mas quem pode atirar de cima para baixo é o criminoso do Comando Vermelho, no policial que tenta subir o morro. Essa DPF que regulamenta a atuação da polícia, ou seja, limita a atuação da polícia nos morros do Rio de Janeiro, ajudou a fortalecer mais a retomada do crime organizado no Rio nos últimos anos, da pandemia para cá. O crime se fortaleceu por causa da atuação do STF, na caneta do atual presidente Edson Fachin. Partiu dele, a primeira canetada suprema, mas depois os demais chancelaram. Quando, e aí, para não me alongar aqui, a polícia faz a operação que fez já no governo Castro, recentemente nos morros. Quem foi o primeiro a pegar um avião e desembarcar no Rio de Janeiro no dia seguinte? Não foi o presidente da República, não. O que seria algo até legítimo. O presidente da República, uma operação dessa magnitude, com vários criminosos mortos, o presidente decide ir ao Rio de Janeiro conversar com o governador. Eu não veria problema algum nisso. Aliás, entenderia como algo natural numa agenda de segurança pública. Quem é que embarca para o Rio de Janeiro? Alexandre de Moraes, nomeado relator provisório da ADPF das favelas, porque Fachin tinha sido nomeado presidente da corte. Isso seria transferido para Barroso, que deixou a cadeira, mas Barroso zarpou do STF, então, bom, na dúvida, chamou Alexandre, né? Ele entende de todos os casos, de tudo, e assume todos os papéis. Então, é só esse ponto que eu acho que queria colocar em debate. Você chamar o Supremo Tribunal Federal para discutir segurança pública no Brasil, ou para discutir ação integrada, aparece aqui na nossa legenda, com o ministro da Justiça, com o executivo, não tem como dar certo. De jeito nenhum. Bem, posso ir lá, Emilinho? Por favor. Além disso, tem a DPF 976, que de certa forma veio para proteger aquelas pessoas que estão nas ruas e que, na verdade, são usuários de crack, muitas vezes são usuários de crack, e muitos criminosos que se travestem de moradores de rua. Então, de um lado, você tem a DPF 635, que protege quem vende, e do outro lado, você tem a DPF 976, que garante a existência desses aglomerados de pessoas que consomem crack nas ruas das cidades. Portanto, é bem interessante você observar que eles participaram dessa reunião. Eu estava dando uma olhada aqui, quem participou dessa reunião foi também o Paulo Gonet, né, que impede que o Bolsonaro tenha uma Smart TV, mas que não acha nenhum absurdo na operação que a gente comentava na pauta anterior, vários fuzis e armas, até luneta telescópica, mira telescópica apreendida num grupo que era responsável por desviar recursos da educação, do Fundeb. Ou seja, o PT tem o programa Pé de Meia e tem o programa Pé de Cabra na tesouraria das escolas. É uma coisa assustadora o que está acontecendo no Brasil. É só rindo de desespero. Mas o que é curioso aqui nessa história toda, que a gente tem que observar, é que essa questão do combate ao crime, ela pode ser feita pelo governo federal dando suporte aos estados.
E eles estão caminhando no sentido oposto, centralizando. A força-tarefa deles é entre o STF, que hora ou outra está colocando um traficante na rua, anulando provas de centenas de quilos de cocaína, né? O Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, Alckmin, Haddad, Sidônio Palmeira. Meu Deus, Sidônio Palmeira. E o Galípolo, numa reunião para discutir segurança pública, isso é uma coisa. Assim, eles discutiram qualquer coisa aqui, menos segurança pública. E para finalizar, a melhor coisa que o governo poderia fazer para poder ajudar no combate ao crime seria desmembrar esse ministério. Na verdade, esse foi um erro que já deveria ter sido consertado há muito tempo, porque, na verdade, você tem, por exemplo, o COAF e outras instituições que são ligadas à Fazenda. Fala, meu pessoal, estamos encerrando mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês aqui. E vamos aqui para Conexão Política. Antes de começar a ler aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Aqui no Conexão Política, malha dos aéreos, Irã fecha espaço aéreo em meio a temores de ataque dos Estados Unidos. O comunicado saiu no ar em minutos antes da meia-noite, horário de Brasília, após afetar a operação e causar cancelamentos e desvios de atraso de voos. O regime islâmico do Irã fechou seu espaço aéreo na noite desta quarta-feira, dia 14, conforme notícias vinculadas por agentes internacionais. A restrição foi comunicada por meio de um aviso aeronáutico internacional no OTAN e gerou interrupção imediata do tráfego de aeronaves sobre o território iraniano, afetando rotas comerciais e levantando campanhas aéreas devidas cancelar voos na região. A medida de fechamento durou cerca de 5 horas, restringindo voos civis sem autorização especial das autoridades iranianas e coincidiu um momento de intensa estabilidade interna do Irã, onde protestos anti-governantes acreditam no final de dezembro e já deixaram milhares de mortes e detidos, segundo o monitoramento de organizações de direitos humanos. A decisão de restringir espaço aéreo ocorreu em meio a relatos que autoridades militares ocidentais consideram que um ataque dos Estados Unidos contra o Irã poderia ser iminente, embora não haja confirmação oficial dessa ação. A tensão aumentou após avisos iranianos a países vizinhos de que bases militares norte-americanas na região poderiam ser alvo de retaliação caso Washington intervesse militarmente. Os Estados Unidos do Reino Unido foram reportados retirando parte de seus pessoal militar da base do Oriente Médio por precaução e ações internacionais. A Alemanha recomendou que seus companheiros evitassem o espaço aéreo iraniano diante de todo o cenário de risco e a aviação de diversos países emitiram alertas de segurança para seus cidadãos do Irã. Posteriormente, na manhã desta quinta-feira, dia 15, autoridades aeronáuticas do Irã confirmam que o espaço aéreo foi reaberto ao tráfego, permitindo a retomada gradual de voos sobre o país, com restrições que permanecem sujeitas às autoridades locais. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.